boa noite. Hoje estamos aqui com a Andreia. A Andreia é fisioterapeuta pélvica e vamos descobrir um bocadinho mais em que é que isso consiste. Boa noite, Andreia. Olá, boa noite. Então, Andreia, o que é que nos podes dizer sobre o pavimento pélvico, o que é a fisioterapia pélvica? Muito bem, começando então se calhar por essa parte do que é o pavimento pélvico. O pavimento pélvico é um conjunto de músculos, com ossos e é a nossa grande zona de impacto do nosso corpo. Ele está mais ou menos a meio do nosso corpo e ele recebe tudo o que vem de baixo e recebe tudo o que vem de cima. Ou seja, qualquer pressão que eu tenha que gerir acima, seja uma tosse, seja um espirro, seja carregar um bebê, vai impactar o meu pavimento pélvico. Assim como qualquer que eu faça por baixo. Uma corrida, um salto, o que seja, vai também impactar. Também a forma como eu me sento vai ter influência. Não podemos sentar assim. Não convém. Não convém. Não convém. Não convém. Portanto, a forma como eu me sento, a postura em que eu estou, se estou mais para frente, se estou mais para trás, também vai ter influência no pavimento pélvico. Mais coisas. Mais coisas, queremos saber. As funções As funções, associadas. exato, as funções associadas. Além daqui de uma grande função de suporte que ele tem de todas as estruturas que vêm para cima, na cavidade abdominal e torácica, ele tem funções associadas como reprodutivas, tem funções sexuais, urinárias, defecatórias, portanto, tem muita importância em todas as áreas da nossa vida. Apesar de nós passarmos um bocadinho à frente porque ele cumpre bem com as suas funções e está ótimo, a verdade é que devemos ter um bocadinho mais de atenção com o que se passa e com aqueles sinais que ele nos vai dando do que se passa bem ou do que se passa menos bem. Ou seja, quando o nosso corpo acaba por nos transmitir se estamos a precisar de alguma fisioterapia pélvica, se estamos com algum problema, se acaba por ser o nosso próprio corpo a dizer-nos, olha, se calhar precisas de ajuda. Quando, por exemplo, existe uma perda de urina, que é uma das grandes queixas e uma das grandes razões por que procuram a fisioterapia pélvica, que é realmente também a primeira linha de tratamento, deveria ser sempre a fisioterapia, é um sintoma. Desculpa, quer no homem, quer na mulher. Acontece em todos os que têm pavimento pélvico, portanto, seja numa criança, seja num adolescente, para qualquer pessoa, qualquer faixa etária, qualquer... Exatamente. Seja numa criança que está com problemas no desfralde, por dificuldades, por imposição de um desfralde, por exemplo, que não deve acontecer naquele momento, por exemplo, ou que tem notúria, portanto, perdas de urina durante a noite. Também existem estratégias e podem haver realmente aqui sintomas que a criança não está a conseguir manifestar, claro, e que nós também não estamos a compreender. A fisioterapia pélvica também é. E não só situações do foro urinário, mas muito também do foro gastrointestinal e defecatório. Portanto, como uma pessoa que está na menopausa, uma pessoa que tem uma disfunção sexual, que não consegue ter penetração, por exemplo, que não consegue ter desejo, que não consegue ter um orgasmo, uma mulher que está grávida. Obstipação também pode ter. Uma questão de obstipação, sim. Tudo isso influencia o pavimento pélvico, porque lá está, dentro deste conjunto de músculos e de ossos, nós temos lá dentro também órgãos que são de extrema importância nas funções básicas do corpo, como por exemplo, podemos ver aqui, eu até posso extraí-los, para conseguirem ver como é por dentro. Portanto, internamente, nós temos aqui o reto, portanto a ampola retal, onde se acumulam as fezes antes de defecarmos. Temos o útero, portanto onde crescem os bebés, e temos a bexiga. Qualquer alteração num destes sistemas pode vir a dar sintomas no outro. Portanto, aqui se eu tenho um reto extremamente inflamado e com fezes que estão aqui depositadas vários dias, porque não consigo ir à casa de banho, é normal que eu comece a apresentar outras sintomatologias, como uma dor pélvica, por exemplo, como uma perda de urina, porque umas influenciam as outras, efetivamente. Okay. Então quer dizer, André, que o primeiro sítio onde devemos ir é um fisioterapeuta pélvico? Pode ser, em vez de irmos para o médico a dizer que temos este ou outro sintoma? Pode ser. No entanto, sim, deve ser um trabalho aqui multidisciplinar. É extremamente importante haver um acompanhamento por parte do médico, porque nós somos terapeutas, efetivamente. Claro que pode haver uma procura na questão de apresentar quais são os sintomas e da nossa parte existe sempre depois um encaminhamento para o médico, porque às vezes as pessoas vêm, eu devo ir a um urologista, ou devo ir a um ginecologista, ou devo ir, portanto, dependendo, ou o que é que eu procuro, porque a verdade é que muitos sintomas aparecem aqui, mas a origem pode não estar no pavimento pélvico. Portanto, pode ser até de um foro psicológico e precisarem de um acompanhamento, portanto, de nível psicológico, psiquiátrico. Mas nós aqui, por exemplo, se a pessoa já andar no médico a nível de problemas de próstata, uma grávida que já está no final da gravidez, claro, ou mesmo até a meio da gravidez, nós podemos indicar, olha, era interessante fazer isto, pode ajudá-la nessas queixas.
nós próprios também podemos direcionar. Podemos funcionar um bocadinho ali como uma triagem, porque se não for para nós também diretamente encaminhamos. Okay. Porque muitas vezes é preciso algo mais do que só a fisioterapia para conseguir resolver. Algo que também é aqui muito importante com o tratamento da fisioterapia pélvica é também a parte da nutrição. Porque como acima temos a cavidade abdominal e temos o processo digestivo a acontecer, por norma a alimentação também não é a mais correta, a ingestão de água não é a mais correta, tudo isto provoca grande inflamação acima e os sintomas aparecem mais abaixo. Portanto aqui é extremamente importante haver aqui uma equipa a trabalhar com esta pessoa. É um conjunto e nunca só direcionado para uma situação? Não fazemos, acabamos por não fazer nada sozinhos e aqui também frisar que a fisioterapia pélvica, como a fisioterapia no geral, tem que haver um grande compromisso da parte do utente, porque muito do trabalho é uma alteração de rotinas. Seja uma alteração de rotinas na micção, na forma de ir à casa de banho fazer xixi ou fazer cocó, falando aqui de uma forma mais simples. Portanto, também isso tem que partir da pessoa, portanto tem que se comprometer em fazer aquelas alterações para que se consiga ter resultados. Mas um acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica, vocês dão todas essas ferramentas ou fazem só exercícios a nível de consultório, dão ferramentas para a pessoa fazer em casa, a nível de exercícios? Ou... Sim, por norma todos os utentes saem com TPC. Okay. Portanto, saem com TPCs a nível desta alteração de rotina e se houver a necessidade, que por norma aconselhamos, mas muitas pessoas depois, pronto, a carteira também pesa, efetivamente, e as pessoas depois acabam por, mas eu agora não consigo ter também uma nutricionista. Damos algumas sugestões, pequenos ajustes, sendo que o trabalho do nutricionista é o trabalho do nutricionista, não é? Mas saem sempre com TPCs e aqui também introduzido um bocadinho um tema que é a questão dos exercícios de Kegel, que é aquilo que se ouve falar e que é a fisioterapia pélvica. Na fisioterapia pélvica realizam-se exercícios, sim, uns de Kegel, muitos deles que não são de Kegel, e estes exercícios nunca devem ser realizados por uma pessoa só porque sim. Porque a maioria, eu diria a maioria aqui das pessoas, tem dificuldade em ter consciência de onde é que está a contrair. E a maioria das pessoas não o está a realizar de uma forma correta. Por outro lado, também, o que acontece em muitas pessoas, eu tenho perdas de urina é porque eu não tenho força. A maioria das pessoas também está com um pavimento pélvico extremamente tenso. E então, em vez de ser um problema de falta de força, é mais um problema de excesso de força. E aqui então precisamos de potenciar o relaxamento, em vez de estar ainda a estimular mais um pavimento que já está completamente tenso e que não está a conseguir dar resposta. Mas existem então exercícios que nós podemos fazer no dia a dia, na nossa vida diária, na nossa rotina diária? Sim, existem cuidados que podemos ter para prevenir e depois sim, existem exercícios que podem ser feitos e normalmente estes exercícios são sempre incluídos, portanto sejam do pavimento pélvico ou não. Muitos dos exercícios são respiratórios, são da ativação de outros músculos que são extremamente importantes aqui, como por exemplo temos a parte do transverso abdominal, que é como se fosse a nossa cinta natural que acaba por nos aliviar aqui a pressão do pavimento pélvico. Portanto, também nas nossas consultas ensinamos sempre como é que se faz esta ativação, como é que se faz um relaxamento para que a pessoa consiga primeiro acalmar, relaxar e depois começar a ativar, porque enquanto este processo de relaxamento não está completo, também a pessoa não consegue ativar. Eu dou sempre em consulta que um braço dobrado já não dobra, portanto eu tenho que esticar o braço para voltar a dobrá-lo. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas trabalham em muita tensão, passam o dia em posições de tensão e quando precisam que dão um espirro, por exemplo, e sai urina, porque este pavimento pélvico não tem capacidade de resposta. Portanto, sim, exercícios sim, sempre acompanhados. Na relação sexual também é importante esta fisioterapia, também há exercícios que podem ajudar também a aumentar o prazer, digamos assim, entre os parceiros. Que tipo de exercícios é que podem ser feitos? Portanto, aqui a disfunção pélvica e neste caso uma situação de dor pélvica, por exemplo, pode acontecendo uma situação de dor pélvica, tem que ser muito bem avaliada primeiro e depois então haver um plano de tratamento. Existem exercícios que podem aqui ajudar a aumentar um bocadinho o prazer, sim. Primeiro temos que perceber como é que está o pavimento pélvico e perceber que conseguimos, por exemplo, fazer uma boa ativação do pavimento pélvico durante a penetração, para poder tirar aqui um bocadinho mais de prazer. Podemos usar, às vezes eu digo em tom de brincadeira, mas usar o nosso parceiro como um teste, para perceber, estou a ativar no sítio certo? Sim, é aí. Portanto, aqui
sim, pode usar. A musculatura pélvica tem que ter uma grande capacidade de contração, uma grande força, mas tem que ter ainda uma maior capacidade também de relaxamento. Por exemplo, as 3 funções básicas, entre aspas, do pavimento pélvico, temos icção, a defecação e o nascimento de um bebê, um parto, são 3 atos de relaxamento do pavimento pélvico, em que, por norma, o nosso comando, aquilo que nós ouvimos é faz força. E quando nós não consigo fazer cocô, faz força. Já está quase a O bebê está quase a nascer, faz força. Portanto, parece que o xixi não está a sair, faz força, aperta a barriga. Portanto, tudo isto são comandos que nós damos de forma cultural, está incutido em nós, vem desde criança, mas que a longo prazo podem e vão causar disfunções no pavimento pélvico. Portanto, aqui sim, perceber o que é que se passa e depois, então, utilizar os músculos do pavimento pélvico para ter prazer, seja com o nosso parceiro ou seja também connosco mesmos. Portanto, aqui a questão da masturbação feminina, que também é um bocadinho mal vista. Agora já há outra abertura, mas é um bocadinho mal vista, mas que é extremamente importante. Eu aconselho sempre as minhas utentes também a explorarem-se, a conhecerem os locais onde sentem mais prazer. O clitóris é pequenino por fora, mas ele é muito grande e ele estende-se ao lado da uretra, por isso a área erógena, portanto aqui a área de excitação é grande. No entanto, as mulheres têm vergonha de se explorar, têm vergonha de dizer eu gosto aqui, eu gosto ali, ou fazemos assim, ou fazemos de outra forma, assim tenho mais prazer, assim tenho menos. A mulher estimular o clitóris durante o ato sexual e durante a penetração está correto. O orgasmo é para ser atingido. Tem que existir uma resolução do orgasmo para haver uma cadeia toda completa. Portanto, aqui um ciclo completo. Portanto, toca a mexer, toca a explorar e a conhecer, porque só assim também a tocar é que nós também às vezes, como é importante um toque da mama, é importante um toque no pavimento pélvico. Podemos descobrir coisas que não sabíamos que tínhamos. Alguma erupção na pele, algum pequeno nódulo, alguma verruga, uma coisa que surge, que detectada precocemente também pode, um herpes vaginal, são coisas que se nós nos tocarmos também sabemos como é normalmente e sabemos quando existe uma alteração. Portanto, é importante sim tocar e explorar. Nós e aos nossos parceiros também a mesma coisa. Pronto, portanto aqui também a questão da higiene também deve ser feita maioritariamente com água, mas sim, existem produtos no mercado agora muito bons. Nem todos aqueles que dizem pH 5.5 são bons, porque consoante o nosso momento da vida, porque se estamos em período fértil, se estamos em menopausa, se é infantil, existem produtos adequados, existem marcas adequadas e existe também a hidratação que deve ser feita, porque é uma zona, se nós na face usamos um creme específico, porque é uma zona sensível, quando estamos a falar da vulva, estamos a falar de uma zona ainda mais sensível, portanto que não está tão exposta aqui ao exterior, mas que está constantemente úmida, e aqui introduzo que a vulva quer-se úmida, por isso o penso higiênico é desaconselhado. O penso higiênico existe, sim, para situações pontuais, para dar segurança também à mulher que está a passar uma fase de alguma situação em que tem uma perda e precisa de usar, mas o penso higiênico, por si, todos os dias, vai causar uma grande alteração em toda a zona da vulva. Portanto, e levando também aqui situações depois de candidíases, de infecções urinárias recorrentes. Portanto, é importante cuidar bem dele e com os produtos adequados. Muito por aí. Aqui outras também há algumas rotinas. Por exemplo, dia a dia, a bexiga dá vontade, vamos fazer xixi. O intestino dá vontade, vamos fazer cocó. Faça a minha higiene com produtos adequados. Tente trabalhar numa postura o máximo correta. Estou sentada sempre a trabalhar, levanto-me, faço um bocadinho de caminhada e volto. Portanto, aqui é importante termos alguns cuidados, assim como beber água. É importante beber água para tudo. O equipamento pélvico também precisa de água, também tem músculos, como as outras partes do corpo também tem pele, portanto também precisa de água. O nosso intestino também precisa de água. Portanto, aqui estes cuidados. Uma pessoa que vai ao ginásio e tem que estimular o músculo, a mesma coisa. A parte pélvica acaba de ser um músculo. Exatamente. Temos que estimular Temos que estimular também. também. Mais coisas. Então, e que dispositivos podem ser, falou do contato das escolas? Sim, temos por exemplo, agora aqui, que existe imaginando que vem à consulta e que efetivamente existe um plano de treino de pavimento pélvico que é preciso, portanto, certificarmos que aquela pessoa consegue fazer os exercícios como deve ser e tem capacidade de realizar sozinha. Portanto, existem dispositivos como, por exemplo, aqui este aqui é um pequeno vibrador, mas ele também tem alguns programas e podemos, por exemplo,
colocá-lo e ele vai fazendo uma vibração e nós sabemos que sempre que ele vibra temos que apertar e deixar apertar durante aquele tempo. Portanto, mas eu aqui tenho uma consciência grande do meu pavimento pélvico. Temos as bolas de Kegel, portanto que são umas bolinhas que nós introduzimos e têm pesos diferentes e que depois também andamos com elas durante um determinado tempo. Portanto, acompanhado, ou usa durante o banho, ou usa... Só vaginal, também pode ser... Também pode ser anal. A fisioterapia pélvica também é anal. Portanto, para uma situação de perda de fezes, para uma situação de hemorroidas, acontece muito no pós-parto. Portanto, tudo isto são manifestações que existe uma pressão alterada dentro deste pavimento pélvico, que ele precisa de ajuda. Portanto, e podemos também usar, depois existe o peridel com umas varetazinhas, em que nós, quando apertamos, a varetazinha sobe, portanto temos uma consciência se estamos a apertar bem ou não, ou desvia-se. Portanto, existem dispositivos sim que depois devem ser prescritos. Outra coisa que também aqui muitas as nossas mães e as nossas avós diziam: eu tenho a bexiga descaída, portanto, tudo isto são prolapsos dos órgãos pélvicos, pode ser a bexiga, pode ser o útero ou pode ser o reto, mas que tombam para dentro da cavidade vaginal. E também para estes casos de fisioterapia pélvica é super indicado, porque vamos trabalhar efetivamente aquela zona e também são utilizados pessários, por exemplo, que introduzem-se, parecem umas moedinhas. Parecem umas moedinhas, uns preservativos, mas mais tensos que colocamos para darem sustento, mas que têm que ser sempre atualizados, têm que ser bem colocados durante o tempo correto, senão pode ser, estamos a ter um efeito um bocadinho contrário. Sim. Pronto, depois pode ser utilizado como um estimulador, assim como temos, tudo isto também é utilizado em consulta, é utilizado não só, por exemplo, para trabalharmos aqui a questão da estimulação, mas podemos usar para trabalhar uma cicatriz, porque a vibração ajuda nas cicatrizes, por exemplo, e temos aqui um sex toy, falando aqui de uma forma fácil, que as mulheres usam também, eu recomendo usarem em casa. Recomendo, por exemplo, para terem essa consciência de estão a apertar, não estão a apertar. Recomendo porque a vibração muitas vezes potencia o relaxamento e às vezes é só pôr e deixar ligado, quietinho. Portanto, para potenciar este relaxamento. E depois eu digo, com final feliz, sem final feliz, como queiram, de preferência sempre, com a resolução do orgasmo, porque realmente aquela excitação máxima com o relaxamento máximo a seguir, como irmos ao ginásio, às vezes saímos lá com a sensação que valeu a pena, outras vezes saímos com a mesma sensação. Portanto, esta libertação que existe é extremamente importante para que estes músculos estejam saudáveis, mesmo saudáveis. E mais questões? Então, resumindo, se eu estiver grávida, é importante começar já a fazer fisioterapia pélvica? É importante começar a fisioterapia pélvica até antes. Por esta questão, por exemplo, do autoconhecimento. Eu conheço o meu corpo antes, como é que ele está, eu vou perceber o que acontece durante toda a gravidez, vou perceber como ele está a seguir. E aí eu vou ter uma consciência de como é que ele estava antes, vai-me ser mais fácil também recuperar ou ter consciência das zonas e como as posso recuperar. Durante a gravidez, acompanhamos toda a gravidez, também convidamos normalmente o pai até a vir à consulta. Fazemos alívio de todas portanto, os sintomas, desconfortos que vão aparecendo, sejam, por exemplo, varizes na vulva, aparecem durante a gravidez. Não, precisam de ajuda, não tenham tratamento naquele momento, mas precisa de ajuda. Portanto, seja um edema da vulva, seja uma dor ciática, seja o que for, uma dor na costela e que irradia para a barriga. Portanto, nós aqui tentamos sempre potenciar que o forninho esteja o mais perfeito possível para aquele bebê desenvolver com espaço, que não haja resistências a nível muscular, a nível articular, para que a casa esteja bem à vontade e o bebê possa crescer à vontade e saudável. No pós-parto, eu costumo dizer que tratamos um bocadinho as mazelas, portanto tudo como fica, mas a verdade é que na gravidez também estamos aqui a prevenir um pós-parto. Para o parto, estamos a ajudar o parto, mas estamos a dar a esta mulher também uma capacidade de ativação, por exemplo, a nível da musculatura abdominal, que no pós-parto nota-se a diferença. Evitamos agora estou a falar da diástase abdominal, potenciamos a recuperação, sim, e também ajuda a nível do pós-parto, a questão intestinal também ajuda bastante, porque eu costumo dizer que o parto é um momento faz um shutdown ao sistema, desinstala tudo e aos poucos as aplicações vão se instalando uma por outra. E algumas demoram um bocadinho mais tempo a fazer o download e há outras que são mais rápidas. Também cada uma de nós somos computadores de marcas diferentes
e por isso também precisamos de tempos diferentes de recuperação. Mas no pós-parto aqui também dar sempre a importância ao repouso. Ao repouso e ao tempo. É preciso tempo para se recuperar. Bem, nós ficámos aqui ainda mais de 1 ou 2 horas, porque Claro. é um tema que dá para muito. Dá para muito, estamos preparando para mais. E que é importante realmente desmistificar Sim, esta coisa de sermos mulheres. Convido-vos a fazer um pequeno exercício. Ok. Portanto, aqui temos estes, são umas toalhinhas, podem pôr uma toalhinha enrolada. Vamos colocá-las no comprimento pélvico. Portanto, vamos levantar, vamos colocar. É isso, colocá-la assim. E sentar em cima. Sentamos? Para trás, para trás. Deve ir desde o ânus cá atrás Sentar em cima do até toalha. à barriga. Sentar em cima do toalho. Pezinhos apoiados. E agora vamos fazer pequenos movimentos. Só. Portanto, rodar o rabinho para trás, o rabinho para a frente. O rabo é que mexe, o peito fica. Lá, tem que sentir mexer. Tem que sentir que o pavimento pélvico está a tocar na toalha. Na toalha. Ok. Isto é preciso jogo de cintura. Isto é preciso mobilidade pélvica. É preciso mobilidade. É preciso mobilidade pélvica, que é o que nós não temos também, bem a consciência desta mobilidade. Agora tentamos só de um lado para o outro, passar, exatamente. Provavelmente há alguma zona que vocês sentem que está mais tensa, há outra zona que sentem que está mais relaxada. Novamente fazemos o primeiro exercício, um bocadinho, e isso. Olha, estas pelvis precisam de trabalho. Precisam de dançar, precisam de dançar. Vamos dançar. Perdeu-se o hábito da dança e a dança realmente também é muito importante. E agora podem tentar fazer uma contração no pavimento pélvico. Sentiram alguma coisa? Não sentem grande coisa, provavelmente. Não, temos de trabalhar. É difícil. É difícil. Agora, se tirarmos o rolinho e sentar novamente, qual é a sensação que tem? Ficamos mais É de relaxados. alívio. É de alívio, porque estava a pressionar se calhar Mais algum. relaxado, sim. Exatamente. Por outro lado, é uma sensação ali de que parece que está mais aberto, parece que está mais Exato. relaxado. Portanto, também todas as mulheres podem fazer isto em casa, não tem qualquer contraindicação, mas convido a fazerem, colocar ou uma toalhinha das mãos ou uma mantinha polar enrolada e a fazerem ali um bocadinho. Umas respirações profundas, tentarem conectar-se com o pavimento pélvico, porque vão perceber que realmente existe aqui uma grande desconexão da cabeça com a pelvis. E é muito importante que ela se integre e que comece a haver um bocadinho mais de cuidado com estes sintomas, estes sinais que este pavimento pélvico nos vai dando. Seja a perda de urina, seja a perda de gases, portanto, vamos ter atenção. Exato. Aqui. Ok, acho que Sei que queres encontrar a Andreia, então. Então eu faço consultas na anatomia, em gabinete privado, e também atendo em Torres, na clínica em pélvico, portanto, e também estou à distância do contacto, ou no domicílio, no pós-parto também, acompanho no domicílio. Certo. André, esperamos ter mais uns momentos destes para continuar Claro que sim, a nossa claro que conversa, noutros temas e nestes temas também. Em nome da Farmácia Central, queria agradecer. Eu é que agradeço, realmente. Acho que é muito importante começarmos a levantar o véu e a mostrar que não há vergonha. Exatamente. Obrigada. Certo. Obrigada. Obrigada.